Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti, que o Criador ilumine você, né? Conforme a vontade dele, conforme o querer do Eterno. Desde já eu quero dizer um Shabbat Shalom, ou seja, um sábado feliz. Hoje eu vou falar um pouco sobre... Eu vou repetir uma frase que eu ouvi de Mateus. Deus não existe. O que você acha? Deus não existe. Bom, em partes eu concordo com ele. Porque o Deus no qual ele está se referindo, de fato, não existe. Mas eu quero falar de um outro Deus. Quero falar de um outro ser para você. Um ser que não morreu numa cruz. Um Deus que não tem pernas e nem braços. Um Deus que não está limitado à matéria. Ele transcende todas as coisas que você possa imaginar. Ele não precisa de um trono para sentar. Eu me refiro ao Deus de Israel. E algumas pessoas podem me perguntar neste momento, ou podem fazer a pergunta consigo: mas por que a Bíblia fala de trono? Você acabou de dizer que não precisa de trono para sentar. Naquela época, trono representava poder. Quem sentava no trono era o rei. Então os profetas dizem de forma simbólica: ele se assentou no seu trono. Isso é uma metáfora para simbolizar o poder do Eterno. Na época de hoje, nós poderíamos dizer que ele sentou lá no Supremo Tribunal Federal, que é a parte que tem mais poder aqui no Brasil. Tem mais poder que o presidente. Então, isso é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. O nosso Deus não possui membros, não possui pernas, braços, não possui corpo. Isso é algo para a criatura. O nosso Criador, ele é indescritível. Indescritível. Você não tem como descrever o Eterno. Então, ouvindo Mateus falar sobre que Deus não existe, ele deu as suas razões porque Deus não existe. E as razões que ele deu porque Deus não existe são lógicas, e eu concordo com ele. Primeiro, ele disse que como que pode Deus na cruz olhar para ele mesmo e ele orar para ele mesmo na cruz? Aí ele disse que não acredita em Deus por isso, né? Porque Deus, ele morreu na cruz e ele ficou olhando para ele mesmo na cruz. É lógico, a gente sabe para quem ele estava se referindo: ao Deus Jesus Cristo. E é por isso que ele não acredita. Ele também disse que não acredita que como que um Deus que viaja no espaço pode ter um corpo físico. Por isso ele diz: Deus não existe. Outra coisa, ele disse: como que pode um Deus criar todas as coisas e ao mesmo tempo tem que nascer e aprender de uma mulher? Ele também está correto. Deus não existe. Mas eu posso dizer que o nosso Deus, até a palavra existe para ele é uma palavra... o nosso Deus. Se eu usar a palavra que ele existe, Deus existiu, ou Deus passará a existir, ou ele existiu, eu estou dizendo que houve um momento da história que ele passou a existir. Você concorda comigo? Se eu disser para você assim: Deus existe, então eu tenho que dizer a você, usando o nosso português, que em um determinado momento da história ele passou a existir. Não é verdade? Pois bem, nós acreditamos que o Eterno sempre foi. Ele diz: eu sou o que sou. Então, sendo o Eterno eu sou o que sou, não teve um momento que ele passou a existir. Logo, a frase Deus existe está incorreta para o nosso Deus. Compreendeu o que eu quero dizer? Quando alguém te perguntar: o seu Deus existe? Ele é o que é e será o que será. Essa é a melhor frase para responder. Porque na linguagem humana, na figura humana, não podemos... Na linguagem figurada humana, não podemos extrair nada. É impossível. Todas as criaturas do universo possuem nome. Todas elas. Todas elas. E nós colocamos nomes em ruas, em prédios, colocamos nomes em carros, em tudo. Tudo que o homem toca ou vê, ele tem a necessidade de colocar nomes. E algumas pessoas, nos últimos dias... elas têm lutado para colocar nome no Eterno. Uns dizem que é este nome,
outros dizem que é outro nome, né? Não vou citar aqui os nomes, mas existe uma corrida aí para quem consegue achar um nome bom para o Eterno. Um grupo vai dizer que o nome é tal, fulano de tal, e etc. Eu não quero citar os nomes aqui porque eu vou magoar alguém que acredita em um desses nomes. O que eu quero dizer para você é que o Eterno não é assim como você pensa. As Sagradas Escrituras é clara em relação a isto. Quando Moisés foi perguntar para o Eterno qual era o nome dele, ele diz: Moisés, diga a eles que eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Diga, eu serei o que serei, te enviou. Ora, por que o Eterno falou para Moisés dizer assim? Simples. O homem pode dar nome a tudo, mas não ao Eterno. Não ao Eterno. A ele, o homem não dá nenhum nome. Baruch Hashem por isso. Bendito seja o Eterno, louvado seja o Criador. Olha, sabe o que tem nas minhas mãos? As minhas unhas estão sujas de terra. Estava mexendo com terra hoje, plantando cenoura, né? Cuidando da cenoura. E aí você vai ver minhas unhas aí sujas, pretas aí, tá? Não é porquice não. É porque eu estava mexendo com terra. Ó, tem uma semente aí, não sei se você consegue ver. Espera aí que eu vou colocar na ponta da unha. Isso. Para que você possa ver, olha só. Consegue ver? Está aqui. Aqui tem uma semente, e essa semente é semente de coentro, que eu uso aqui para poder plantar nas hortinhas aqui. Dentro dessa pequena semente de coentro, ela tem todas as informações genéticas, todas as informações. Eu não sou biólogo, não sou especialista em plantas, então eu vou usar alguns nomes aqui que possivelmente não estejam corretos, tá? Genética. Eu estou usando a genética para poder me referir que dentro dessa semente existem diversas informações, diversas. Por exemplo, o tempo determinado que essa plantinha aqui dentro vai durar para nascer, florescer e dar frutos. Aqui dentro também tem uma informação e vai dizer qual o sabor dessa planta. Se essa semente cair com a outras sementes, elas não vão se misturar. Se ela por exemplo, ficar no meio da semente de maçã, ela vai ter gosto de coentro quando nascer. Mesmo crescendo junto com a maçã, o gosto será de coentro. Ou seja, todas as informações importantes estarão aqui dentro. Se você pegar uma semente de jaca, por exemplo, uma semente de uva, essa semente vai nascer, vai crescer, e dentro dela, quando ela brotar, ela vai carregar todas as informações, todas elas, do seu ancestral, ou seja, do pé de uva. Quando o homem, né, tem um relacionamento com a sua esposa, um pequeno, minúsculo, microscópio, fragmento, sai do homem e vai para a mulher. Chamamos de espermatozoide. E ali dentro existem dezenas e bilhões de informações genéticas. Cor do cabelo, cor dos olhos, como vai ser a fisionomia daquele ser que vai crescer. Está tudo ali. Meticulosamente, tudo detalhado. Chamamos de código genético. E o mais interessante de tudo isso é que para um ateu, tudo isso surgiu do acaso. Foi obra de um mero acaso. Surpreendente. Como se não houvesse um arquiteto, como se não houvesse... Eu usei a palavra arquiteto, algumas pessoas são contra essa palavra, né? Mas a Sagrada Escritura vai chamar o Eterno de arquiteto, grande engenheiro, né? Algumas pessoas não concordam com isso, acham que isso é da maçonaria, acham que isso é de outra coisa. Desavisados, não leem as Sagradas Escrituras, é por isso que falam tanta besteiras, né? Infelizmente existem pessoas que falam muitas besteiras porque não estudam as Sagradas Escrituras. O Criador, quando ele criou todas as coisas, e criou belíssimas todas as coisas, ele criou perfeito. Não estou aqui criando esse vídeo para provar para um ateu que Deus existe, porque eu
Não quero nem usar essa palavra, Deus existe. Essa palavra, ela não equivale ao que era o eterno. Quem é o Criador? A mente, a nossa mente, ela tenta associar sempre com coisas que nós conhecemos na natureza, em nossa volta. Por exemplo, quando alguém disser para mim que ele tem um produto para cabelo, eu vou associar aos produtos que eu já obtive. Mas se alguém falar de algo que eu nunca vi na vida, como eu poderei então descrever? Por exemplo, se alguém disser assim, eu vou inventar aqui. Se alguém disser que ele viu uma cor e a cor se chama Dugna, ele vai dizer, olha, eu conheço uma cor, ela é uma cor que você nunca viu, ela se chama a cor Dugna. Você que está me ouvindo agora, você sabe o que é a cor Dugna? Essa cor que não existe no mundo, mas existe em outro planeta, que os cientistas trouxeram de outro planeta uma cor chamada Dugman. Você conhece que cor é essa? Você consegue imaginar? E se eu disser que eu tenho em casa algo que tem uma cor dourada, você consegue assimilar? Sim, porque você já viu uma cor dourada. É meio amarelado, não é verdade? Com um pouco de ferrugem. Então você consegue determinar que cor é essa por assimilação. Você assimila, o seu cérebro tem várias informações, você consegue assimilar. Quando eu digo que o nosso Deus não é o mesmo Deus das nações, que é outro Deus, que não tem corpo, não tem braço, não tem pernas, que é atemporal, que não está limitado nem ao tempo nem ao espaço, que está em todos os lugares, que criou todas as coisas, que permeia o seu ser, o seu coração. Você consegue imaginar isso? Muitas pessoas não conseguem. E é impossível, porque foram acostumadas a imaginar num Deus que tem cortes nas mãos, que morreu numa cruz, num Deus Pai, que é velhinho, tem barba branca, senta no trono e o filho senta do lado. Então, para algumas pessoas é impossível imaginar o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Porque o ser humano tenta imaginar Deus assimilando com outras coisas. Os pagãos, eu uso a linguagem pagãos, né? É até impróprio dizer pagãos porque não eram pagãos, né? Cada um tem sua crença. Então, você não pode dizer que só pelo fato da pessoa ter outra crença chamá-la de pagão. Pagão era um ditado utilizado pela Igreja Católica quando a pessoa não era católica, então ele era pagão. Mas vamos lá. Meu cachorro Aleph está latindo, né? E eu dei o nome de Aleph porque ele não fica quieto, né? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Boi. Se ele soubesse que o nome dele é Boi, ele ficaria chateado. Então vamos lá. Eles deram um nome, eles deram algumas imagens para o abro aspas, Deus Pai, fecho aspas. Eles deram algumas imagens. E uma imagem é de um velhinho de cabelo branco e sentado num trono, cansado. Do lado, Jesus, o filho, bem novo, né? Aos seus 33 anos. E ali ele parece estar a assumir o trono de Deus, o Pai. E do lado tem o Espírito Santo, como se fosse uma espécie de um terceiro Deus, né? A mente humana, ela criou isso. Por que criou? Porque eles precisavam associar alguma coisa. E essa criação, ela se deu por volta lá do 1º ao 2º século. 1º e 2º século, essa criação surge lá, começa a ganhar força, e só no 4º século que ela recebe uma coroa, né? E as pessoas passam a seguir, passam a ter uma visão de um Deus que já era similar para eles. Você tem a tríade egípcia, você tem a tríade grega, e existem vários tipos de deuses de forma triguna nas mitologias, em crenças antigas, etc, etc, etc. Eu não vou adentrar aqui muito, mas eu quero dizer que, de fato, esse Deus não existe. Esses deuses não existem. Mas o Deus de Israel existe. O que criou os céus e a terra existe. E não podemos nos enganar. Shalom, essa foi uma pequena meditação. Que o Eterno te abençoe.